Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 20. E eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta para acompanhar a leitura e conferir aquilo que nós estaremos trazendo como reflexão da palavra do Senhor ao nosso coração, que o Espírito de Deus fale conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Deus amado, bendito seja o teu nome. Tu és digno de toda honra, toda glória e exaltação. Tua palavra que nos foi revelada, trouxe, teu Espírito a inspirou e a preservou e trouxe até nós nessa noite. Fala conosco mais uma vez, continua falando. Nós necessitamos ouvir tua voz, a tua direção para as nossas vidas. Eu rogo ao Senhor a graça do teu Santo Espírito sobre nossas mentes e corações. Usa os meus lábios para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos irmãos, das muitas notícias que a humanidade já recebeu, nenhuma trouxe tanto impacto como esta do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O eterno Deus entrando no tempo, vestindo-se de pele humana e trazendo assim reconciliação para uma terra que estava em trevas, um povo que estava distante, separado deste Criador. Que notícia maravilhosa, que mensagem maravilhosa é a mensagem do Natal. É sobre isso que nós queremos então refletir nessa ocasião, a preciosidade da mensagem do Natal. A preciosidade da mensagem do Natal. E a mensagem do Natal, ela é preciosa, em primeiro lugar, porque é uma mensagem da soberania de Deus. O que é então soberania? Soberania é o governo absoluto de Deus sobre todas as esferas da vida. Um Deus que reina e governa sobre todas as circunstâncias, sobre todos os acontecimentos.
Nós vemos nas Escrituras que a promessa do Salvador para a humanidade é muito antiga. Ela foi feita no Éden, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, quando, após a grande tragédia da queda, da desobediência do primeiro casal, que representava a humanidade. Está escrito lá, quando o Senhor falou à serpente, que possuída pelo diabo, estava enganando ali, levou o primeiro casal a pecar. Está escrito no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, uma profecia, uma palavra que apontava para a grande mensagem do Natal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse o Senhor, e entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De fato, o descendente da mulher que foi ferido no Calvário é o nosso Senhor Jesus. E assim, o Natal já estava ali em Gênesis, o Evangelho já estava ali em Gênesis. O nascimento do nosso Salvador, o Messias, o prometido, o Cristo, ungido de Deus, a sua linhagem, sua missão foi o assunto principal do Antigo Testamento. A lei, os profetas, eles apontavam para este evento maravilhoso, o Natal de Jesus. Nós vemos profecias que foram dadas 700 anos antes do nascimento de Jesus, que falava acerca de como ele seria chamado, como por exemplo Isaías 9, ele será chamado maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, né? Profecias como a de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que ele dizendo o lugar onde ele nasceria, em Belém. Profecias acerca também de sua morte, como Isaías 53, o cordeiro que ia ser levado mudo como o cordeiro mudo perante seus tosqueadores, sem abrir a boca, ele seria morto pelos nossos pecados. Perceba então que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz um resumo de tudo isso, dizendo assim: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, aquele que descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele veio para cumprir a lei que o primeiro Adão transgrediu e que seus descendentes, que somos nós, não tínhamos capacidade de cumprir cabalmente, 100%. Ele foi 100% obediente e foi até a morte de cruz. Então a mensagem do Natal, ela é preciosa, meus irmãos, por revelar a soberania de Deus, que um Deus que governa tudo, o Deus que executa seus planos exatamente de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós percebemos essa atuação aqui no Evangelho de Lucas. Se não, vejamos, capítulo 2, versículo 1, fala aí: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Quem foi César Augusto? Antes conhecido como Caio Otávio, ele foi o primeiro imperador romano. A república já entrando em decadência, ele vai então ser reconhecido, recebe o título de César. E esse homem, no ano 27 a.C., ele foi honrado com o título de Augusto, César Augusto. Então, o César, que era o título dos imperadores, e Augusto, que significou exaltado, termo que indica veneração religiosa. E perceba você que 27 anos antes de Cristo vir, Deus já agindo, e não somente nisso, mas em toda a história, porque ele agiu levantando um império poderoso, o Império Macedônico, o Império Grego, que levou o mundo de então a conhecer uma língua que era universal, como hoje é o inglês, o grego koiné, e assim facilitaria a divulgação dessa mensagem preciosa do Evangelho. E depois vem aquele império cai, vem o Império Romano. Esse poderoso imperador, ele foi aquele que no seu governo Roma expandiu o domínio, e ali chegado aquele tempo da conhecida Pax Romana, que é onde as coisas estavam ficando estáveis. Ele trouxe muito desenvolvimento, muito infraestrutura para Roma ser aquela poderosa superpotência, e ele estava construindo muitas estradas. Interessante, uma só língua, estradas construídas. Era o Deus soberano guiando a história para preparar o caminho para a expansão
do Evangelho. E a igreja, que ela sempre foi vitoriosa desde o Éden, Deus tem um povo eleito, estava sendo ali historificado, usando imperadores, muitos deles ímpios, a maioria deles, e o Senhor soberano governando. Essa é a mensagem do Natal. Percebam que os mais poderosos dessa terra não passam de instrumentos para a concretização da vontade do nosso Deus. Ele, de fato, é o poderoso Senhor e governador do universo. César governava Roma, o imperador Caio, Otávio, que era chamado César Augusto, mas quem de fato governava o mundo e governará eternamente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno. Aqui no versículo 1 diz que foi publicado um decreto. Esse decreto era uma convocação do império, todo o vasto império que alcançava o Mediterrâneo, várias regiões já dominadas. Eles chamavam todos a recensear-se, a fazer um censo, para contar, para se cobrar impostos, para saber quantos estavam aptos para a guerra. E diz no versículo 3 que todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Ou seja, se José, Maria, descendente de Davi, da tribo lá onde estava em Belém, eles tinham que sair de onde eles estavam, lá em Nazaré, e ir para Belém. Parece uma coisa assim meio sem lógica. Um censo, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque essa convocação do censo era para cumprir a profecia que está em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. 700 anos antes de acontecer isso. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ora, já desmancha a teologia dos TJ aqui. Aquele que ia nascer em Belém, ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ele é Jeová, ele é Deus. Isso 700 anos antes de conhecer, ou antes de acontecer. Aí quando no tempo, como Paulo diz, chegou a plenitude do tempo, Deus usa o imperador para chamar o censo. Perceba que quem está governando é o Senhor. Então, com isso eu quero lembrar você, sim, no versículo 5 diz que, o versículo 3 ao 5, todos iam cada um à sua cidade, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia. Ora, era um edito, era um decreto. A cidade de Nazaré para a Judéia, como daqui de Serra Talhada a Arco Verde, aproximadamente. Imagina, Maria estava 9 meses de grávida, uma cidade que a estrada era cheia de montanhas e montada num jumento. Só o Senhor para conduzir um negócio desse, para acontecer exatamente como ele tinha decretado que tinha que acontecer. E aí no versículo 5 ele ia a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui eu quero aplicar aos nossos corações essa realidade. Você percebe um império inteiro aqui se movendo para cumprir a palavra soberana de Deus. E eu quero dizer a você que neste Natal, Deus, na sua soberania, tem um controle da história. Ele está com a história nas suas potentes mãos. Se você passou a noite de Natal de ontem, para o dia de hoje, o feriado, sabemos que essa data foi uma convenção do século IV. Não é dito na Bíblia que Jesus nasceu nessa data, mas isso não importa, o importante é que ele nasceu. Nós não cultuamos ao Deus Sol, nós cultuamos ao Sol da Justiça, e nós celebramos o Natal, que é o Natal do nosso Salvador. Mas se você passou um Natal assim, de ontem para hoje, um pouco triste, desanimado, eu quero lembrar você, o Deus soberano está regendo a história, e a sua história está incluída na história de Deus. Ele move tudo para cumprir a sua vontade. E na sua soberania, esse Senhor do universo estava agora vindo à terra numa circunstância inusitada. Versículo 6 diz: Estando eles ali, aconteceu completar-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus vindo visitar a terra, o Deus eterno encarnado, numa ocasião em que as pousadas estavam cheias, e ele fica lá no lugar onde os animais estavam guardados. Nasce num estábulo,
como cordeiro que era para o sacrifício, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele teria que nascer mesmo no estábulo. Numa simplicidade, para dar um soco no orgulho humano e mostrar que ele, sendo Deus, ele se humilhou. Então, que mensagem preciosa, meus irmãos, é a soberania de Deus guiando todos os eventos para o cumprimento da sua palavra. Em segundo lugar, a mensagem do Natal ela é preciosa porque é uma mensagem de esperança. Primeiro é uma mensagem da soberania de Deus. Segundo é uma mensagem de esperança. Veja o versículo 8. Que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. No versículo 9 diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. É uma mensagem de esperança para os excluídos. Quem eram os cuidadores de ovelhas? Simples pastores. Era uma classe desprezada em Israel. Era o povo mais rejeitado, desprezado. Os religiosos, os fariseus, os caracterizavam como ladrões, como enganadores. Eles igualavam a publicanos e pecadores. Eles eram considerados como uma plebe que desconhecia a lei. Era um povo ignorante, considerado um povo ignorante. Os tribunais não admitiam cuidadores de ovelha como testemunha. Já pensou? Tem uma causa na justiça, se é pastor de ovelha, cuidador de ovelha, não serve de testemunha. Era um povo desprezado. Eram privados da honra dos direitos civis. Estes homens simples, eles além de ter toda essa exclusão, eles eram incluídos da vida religiosa. Porque as cerimônias religiosas tinham a questão da purificação e eles eram considerados cerimonialmente impuros, porque na lei cerimonial dizia que quem tocasse em um cadáver era impuro para estar no templo, para adorar o Senhor. Imagine quem cuida de ovelha. Eu, quando criança, morava no sítio, meu pai criava ovelha, sempre que um animal morria, tinha que arrastar e levar para fora do cercado. E aí a gente toca no cadáver. Todos então não estavam aptos a entrar no templo, eles não podiam participar de uma reunião como essa. Então ela é uma mensagem de esperança porque traz esperança para quem é excluído, como esses homens. A preciosidade reside no fato de que eles foram os primeiros a contemplar a glória de Deus e receber essa mensagem de esperança. Não foi no palácio de César, mas lá na roça, lá na campina de Belém, onde estavam cuidando de ovelhas, aquelas classes excluídas. Então o versículo 10 diz que o anjo, porém, lhes disse: não temais. Que mensagem preciosa, esse primeiro Natal, a mensagem não temais. Quando a glória de Deus resplandece com a graça ali, já não há espaço para temor, mas apenas adoração, alegria. E aí continua dizendo: não temais, versículo 10. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Essa boa nova aí, essa mensagem de alegria é o Evangelho, é a boa notícia que Deus se inclinou para salvar os pecadores como eu e você. E aí continua dizendo, e essa boa nova, que será para todo o povo, começou sendo anunciada para os excluídos, diz que era para todo o povo. Isso não é um universalismo, que todos vão ser salvos, mas todo o mundo ouvirá essa boa nova, e os eleitos serão salvos. Não ficará nenhum sem ouvir, porque essa mensagem é para todos. Essa mensagem para o mundo caído em trevas. Qual é o conteúdo então dessa mensagem? Está no versículo 11, diz aí: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Perceba, nasceu quem? O Salvador. O Salvador. O pastor Rogério leu agora há pouco Mateus, né? Que ele seria chamado Jesus, porque salvaria o povo dos seus pecados. E aqui o anjo diz isso, que ele é o Salvador. Então, não é um Salvador dentre muitos, mas o Salvador, o artigo definido, o Salvador, que Atos 4,12 diz que e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Só há salvação em Cristo.
esse Jesus, o único mediador, o que disse dele mesmo: eu sou o caminho. Ele que é a porta para as suas ovelhas adentrar a eternidade com o Pai. Ele é o Messias, esse Cristo aí, o prometido desde a antiguidade, há milhares de anos, agora chega, e ele nos é chegado nessa noite, onde nós celebramos o seu nascimento. O Senhor aqui, ele é o Cristo, o Senhor, aí a palavra de Kyrios. Kyrios é para um romano, seguidores dos senhores, dos Césares, era um título de alguém que domina, que comanda, e aqui o anjo está dizendo: ele é quem domina, ele é quem comanda, ele é Senhor. O Senhor, diferente dos outros que o mundo tem, que se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, diz Paulo aos Filipenses, fazendo-se semelhante a homens. Está aí no versículo 12, o que é que ele fez? Ele diz que o sinal seria o quê? Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Era de fato 100% Deus, o Eterno se fazendo homem. Aquela mulher pobre, porque Maria e José eram pobres. Quando é dito que no dia da circuncisão era para levar a criança e oferecer um sacrifício, era para se oferecer lá um carneiro, um cordeiro, ou os mais pobres, uns pombinhos. Diz que Maria e José ofereceram 2 pombinhos ali para ser sacrificado no dia. Então, se eles não tinham dinheiro para comprar um carneiro, um cordeiro, é porque eram pobres. E esta criança pobre, enrolada em panos, talvez panos velhos, não uma fralda dessas modernas que dura 12 horas de sono sequinha, era o Salvador que estava ali. Aqui está a mensagem de esperança, Deus se fazendo de nós. E aqui nós podemos encontrar nessa noite a preciosidade dessa mensagem de esperança que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos reconcilia com o Pai, Ele perdoa os nossos pecados. Terceiro lugar, o Natal a mensagem do Natal é preciosa porque é uma mensagem de exaltação. Quando você olha o versículo 13 e 14, você vai ver a exaltação. Enquanto o anjo falava para os pastores, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Quando diz aqui milícia, era um número incontável, milhares e milhares. O céu baixou naquela noite, e a noite de trevas, de escuridão ali em Belém virou dia. E estava a luz da glória de Deus, a Shekinah, a glória de Deus, enchendo os prados, as campinas de Belém. Ah, que coisa gloriosa! Como eu gostaria de estar no lugar daqueles cuidadores de ovelhas, para ver essa glória que tanto tempo tinha ido embora de Israel, que o povo estava em trevas, como disse o profeta Miqueias, e viu a grande luz. E disse que eles diziam lá no versículo 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Exaltação, meus irmãos. Natal é motivo de exaltação. Nós vamos ver isso. Zacarias, o pai do precursor de Jesus Cristo, quando ele teve sua língua desimpedida de falar, depois que duvidou, lá na narrativa no capítulo anterior, diz que ele louvor ao Senhor, o cântico de Zacarias: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Mas só Zacarias louvou? Não, também Maria, quando foi visitar sua prima Isabel, o cântico conhecido de Maria, o Magnificat, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por que Natal é motivo de tanta adoração? Zacarias adorou quando soube do precursor de Jesus, Maria adorou, os anjos exaltaram, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Também Simeão, já um idoso que estava ali, e quando ele toma a criança nas mãos, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Mais tarde, os sábios do Oriente que foram prestar adoração ao bebê, que não foi no mesmo dia do Natal, porque a gente vê lá no presépio, lá os magos que estavam lá, a Bíblia não disse que eram reis, mas disse que eram os 3 reis, mas eram homens sábios que estudavam os astros,
E ali eles seguem para adorar o Senhor e encontraram o menino numa casa. Quando ele nasceu, ele estava numa manjedoura, num lugar onde guarda animais. Então, aproximadamente 3 anos depois é que os sábios do Oriente visitam o Salvador Jesus. E, como o pastor Rogério citou, eles devolvem ali tesouros na presença do Senhor como expressão de adoração. Vamos lá adorar o menino, o Salvador. Por que, meus irmãos, tanta exaltação, tanta adoração? Nós encontramos a resposta no Evangelho de João. Capítulo 1, diz assim a palavra: no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, a palavra criadora. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o verso 14 diz o quê? E esta palavra, o verbo, o Logos eterno, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória de unigênito do Pai. É o próprio Deus visitando a terra. Natal é motivo de exaltação, de adoração. Jesus é Deus. Nós não podemos crer em Jesus como sendo apenas o menino Jesus, como se vê nos presépios, menino, como alguns chamam o menino Jesus. Martinho Lutero diz que os braços que embalaram o menino Jesus foram criados por ele. Maria foi criada pelo próprio Deus que ela carregou. Que coisa extraordinária, é o milagre da encarnação. Cristo Jesus, o nosso Redentor, é o Criador. Ele é a divindade encarnada com a missão de redimir a humanidade caída. Ele não foi criado, ele era, ele é e será eternamente Deus. Glória a Deus por isso. Motivo de tanta exaltação, então, meus irmãos, é que o Deus de toda glória deixou o seu trono para vir ao encontro da humanidade caída no pecado, nas trevas. Os anjos exaltaram porque viram o grande amor desse Deus em favor de você, em favor de mim, vindo redimir a você e a mim. Por isso a Maria o exaltou, por isso Simeão o exaltou, por isso os pastores de Belém o exaltaram, por isso que os sábios do Oriente o exaltaram e louvaram a Deus quando assim souberam dessa notícia maravilhosa. Por fim, para a gente encerrar, a mensagem do Natal é preciosa, porque é uma mensagem de paz. Relendo as palavras do anjo no verso 14, quando ele diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos em guerra. Sempre foi assim, desde a queda. Famílias estão em guerra, cidades, nações. Mas o Natal é a paz de Deus vindo visitar, a shalom de Deus vindo visitar a terra. E assim, esse homem, o ser humano que estava em guerra com Deus, lá no Éden foi separado de Deus e estava com a comunhão partida. E estava em guerra com o próximo, porque lá no Éden já começou a acusação, foi a mulher que tu me deste. Estava em guerra consigo mesmo, porque ele passou a ter medo, ficar saiu do estado original e já se esconde da presença do Senhor. Toda essa coisa, esse vazio do coração humano, é exatamente o fruto da falta de paz que tinha lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. E aqui, essa mensagem de Natal preciosa é a mensagem de Deus trazendo de volta Shalom. Cristo é o príncipe da paz e Ele coloca em ordem todas as coisas da vida daqueles que Ele, assim, passa a ser Senhor. A paz só pode existir dentro de você, meu querido visitante, você que acompanha essa mensagem pela internet, se você entregar a sua vida a Jesus, convidar para que Ele reine em sua vida, assim seu coração vai ter paz. Se você já teve desilusões, frustrações, está com o coração angustiado, está inseguro quanto a 2022, eu quero dizer para você, com Jesus você pode ter paz. Como diz uma canção antiga, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, o seu grande amor. Eu não me guio por vistas, alegre estou. Essa paz dessa preciosa mensagem do Natal que o Senhor quer lhe dar.
é a maior necessidade da humanidade hoje. Sempre foi. É entender essa preciosidade da mensagem do Natal. Há um Deus soberano que governa. Há esperança para as nossas vidas em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por mais que você seja excluído, ou já foi excluído, Ele veio para você. Há motivo de sobra para exaltar esse Deus. A paz verdadeira só Cristo pode dar, porque Ele é o príncipe da paz. Semelhante aos pastores, vá apressadamente a Jesus. No versículo 15 e 16 diz que eles, ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam a Maria e o José e a criança deitada na manjedoura. Você precisa ir até Jesus. Ninguém vai ao Pai se o Senhor não... Ninguém vai ao Senhor se o Senhor não trouxer. Mas se você está aqui nessa noite, porque você ouviu do Senhor: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vai a esse Jesus. Eu lhe garanto, você não vai deixar de ter problema, mas a sua vida vai ser outra. Você vai ter sentido para a sua vida, você vai ter devolvido a identidade de filho e filha de Deus, e você pode, de fato, experimentar o céu aqui na terra, até que Ele volte para estabelecer definitivamente novo céu e nova terra. Semelhante aos pastores, divulgue as boas novas. Natal é missão. Versículo 17 diz: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles ficaram calados? Não, eles chegaram lá e começaram a divulgar. Crente que não evangeliza precisa se converter. É um crente meia boca. Tem que evangelizar. Use sua profissão, use o que você pode fazer de qualquer forma. Paulo diz: tempo fora de tempo, para anunciar essa mensagem transformadora. Semelhante aos pastores, após essa linda e preciosa noite de Natal, volte ao seu cotidiano, glorificando a Deus, o Deus que lhe salvou. Não vai mudar nada no sentido de que, se você nessa noite entregar sua vida ao Senhor, porque o Senhor lhe chamou, lhe tocou no coração, o Espírito Santo está inquietando o seu coração nessa noite, não vai mudar nada no sentido de que amanhã será um dia como os outros, e assim sua vida continua até a volta de Cristo, quando tudo será restaurado. E às vezes a gente pensa que para ser crente é um estalo, que a partir de então é igual o produto Tabajara, que o programa de humor dizia: seus problemas são resolvidos. Não é verdade. Esses pastores voltaram para a sua vidinha de cotidiano, cuidadores de ovelha, lá muitas vezes rejeitado pela religião ou pelo governo civil. Mas diz no versículo 20, vamos ler juntos? Voltaram então os pastores fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então é um convite para você sair daqui dessa noite alegre. Mesmo que você vai fazer as mesmas coisas, alegre-se nesse Deus. Eu vou convidar o nosso pastor Rogério, para orar nesse momento por você e por mim, e já seguir com a ministração. Bom estarmos na casa do Senhor, ouvindo a antiga história do Natal. Como é interessante que na noite em que Jesus nasceu, houve dia. A luz foi tão brilhante que pareceu como se estivesse em pleno dia. E no dia em que Jesus morreu, houve intensas noites. A escuridão tomou conta de todo mundo, porque ali morria o nosso Salvador em nosso lugar. Nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 22. E eu quero convidar o pastor Carlos, que vai estar me ajudando aqui, também Toninho, vai desfalcar o grupo aí para fazer a ceia, enquanto os meninos cantam. Vamos orar?
Deus eterno, a mensagem do Natal é extraordinária, porque não é o nascimento de uma criança qualquer, não foi o enredo envolvido, a pobreza que aconteceu, mas foi o Deus de toda a glória que veio habitar entre nós, para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Ó Deus, estamos diante da ceia do Senhor. Momento esse que a igreja se reúne para celebrar a tua vitória sobre a morte e para lamentar a tua morte por causa dos nossos pecados. Ó Deus, os nossos corações sabem da seriedade desse momento. Por isso, engrandecemos o Senhor por tão grandiosa graça em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.